Oi, eu sou a Marina. Eu vou apresentar um pouquinho sobre o nosso trabalho, que é o artigo Esporotricose felina responsiva ao tratamento com itraconazol em São Paulo, um relato de caso. E meu grupo é a Gabriele Soares e a Nicole Radaeli. Então, o histórico do animal relatado no artigo é que ele é um gato macho de aproximadamente 1 ano, não castrado e sem raça definida. Ele foi resgatado há 3 dias e a pessoa que resgatou relata que ele vagava por 6 meses num conjunto de prédios e que constantemente brigava violentamente com outros gatos, até que ela percebeu uma lesão ulcerada na cabeça do animal, atrás da orelha esquerda, que foi crescendo constantemente. A partir daí, ela realizou a limpeza com solução fisiológica e aplicou a pomada à base de sulfato de neomicina e bacitracina zínsica, o famoso nebacetim, na ferida. Então, ele foi levado para atendimento na Clínica Veterinária Candela, em São Paulo, no dia 11 de janeiro de 2021, quando pesava 4,3 quilos. No exame, ele apresentava um estado geral bom, score de condição corporal 4, numa escala de 1 a 9, mucosas rosas, tempo de preenchimento capilar de 2 segundos e hidratação adequada. Tinha essa lesão ulcerativa extensa na região da cabeça e na orelha esquerda, e os linfonodos submandibulares levemente aumentados e reativos. Apresentava também um aumento de volume firme na região abdominal lateral, sugestivo de granuloma ou hérnia traumática. Para avaliar a lesão, foi feita uma sedação intramuscular para evitar que ele arranhasse ou mordesse. E daí, nessa lesão ulcerativa ampla, ela tinha uma superfície irregular de aspecto brilhante e levemente exudativa, liberando exudato serosanguinolento e crostas hemáticas aderidas na borda da lesão. Também tinha várias pequenas lesões semelhantes na região frontal da face, cabeça, pescoço e membros, e o conduto auditivo esquerdo estava repleto de exudato amarronzado, que após um exame parasitológico foi detectada a otoacaríase. Baseado no histórico do animal e nesse exame clínico, as principais suspeitas diagnósticas foi o granuloma bacteriano autoinduzido ou a esporotricose felina. E tudo isso foi explicado para os responsáveis pelo resgate, pelo fato da esporotricose ser uma doença contagiosa e de ambas doenças apresentarem um tratamento prolongado. Então, a partir disso, as primeiras intervenções feitas, ainda com o animal sedado, foi a coleta da lesão por imprinting para citologia, sem a escarificação, foi feita a limpeza da ferida com solução fisiológica mais clorexidina e degermante, limpeza dos condutos auditivos com Sorosolve, aplicação de selamectina na nuca para o tratamento da otocaríase, um curativo sobre a lesão e o corte de unhas do animal. Então, no resultado da citologia, só foi vista a presença de neutrófilos, macrófagos e bactérias do tipo Coccus, então o início do tratamento foi condizente com granuloma bacteriano. O primeiro tratamento prescrito, então, eu sou a Nicole e eu vou falar um pouco dos tratamentos que se seguiram. O primeiro tratamento prescrito, então, foi a aplicação de amoxicilina na dose de 25 mg por quilograma intramuscular a cada 48 horas. Então, se levava o animal a cada 2 dias na clínica para fazer a aplicação. E também foi prescrita a limpeza de ferida com clorexidina, 2%, assim como a realização de curativos diários. Não foi falado no artigo o número de dias para qual se foi prescrito esse tratamento. No dia 16 do 1, em uma das revisões, o animal não apresentava sentidor à manipulação, e a ferida tinha diminuído a liberação de exudato. No entanto, contraditório a essas melhoras, o tamanho da lesão estava aumentando, e ela estava ficando cada vez com as bordas mais irregulares e com aspecto mais granulomatoso. No dia 20 do 1, então, os veterinários constataram que, de fato, não estava havendo melhora do quadro clínico, e foi realizada uma nova citologia por imprint, e dessa vez com escarificação leve, justamente para tentar novamente trazer o diagnóstico de esporotricose. E, de fato, dessa vez o resultado confirmou a presença de grande quantidade de cultura fúngica compatível com esporotricose. Foi iniciado, então, o tratamento com itraconazol 100 mg, uma cápsula ao dia, e as aplicações de amoxicilina foram suspensas.
Decidiram, então, levar o animal para o Centro de Controle de Zoonoses da Prefeitura de São Paulo, porque lá é oferecido tratamento gratuito para doenças zoonóticas como a esporotricose. E lá, mediante a confirmação do diagnóstico feita pelo próprio Centro de Controle. Lá, então, foi feita a cultura fúngica e o material foi coletado novamente da lesão, da cabeça e da orelha com um suave estéreo, e o tratamento foi mantido até que saísse o resultado. Não foi feito exames de sangue prévios a esse tratamento com o itraconazol. Pode passar o slide. Após alguns dias, bastante tempo na verdade, no dia 12/3 apenas, foi quando saiu o laudo da cultura fúngica, confirmando novamente a presença de esporotricose. Assim, o itraconazol passou a ser fornecido mensalmente de forma totalmente gratuita pela prefeitura. E a administração se seguiu via oral, sendo as cápsulas administradas diretamente na boca do animal ou seu conteúdo sendo despejado na comida. E o animal aceitou super bem o tratamento. Gabriele, eu vou falar um pouco da evolução do caso. Depois do tratamento iniciar com itraconazol, a lesão na região frontal da cabeça cicatrizou bem rápido e a lesão atrás da orelha foi reduzindo gradualmente. Foram suspensos os curativos na ferida para evitar contágio durante a manipulação. Fizeram outras citologias depois e todas elas foram mostrando diminuição progressiva na quantidade das leveduras. O tratamento com itraconazol foi mantido uma vez ao dia durante 8 meses, 7 até completa cicatrização e mais um mês adicional, e não houveram reações adversas do animal no tratamento. Então, ele teve cicatrização completa, ele foi adotado pela veterinária responsável pelo caso dele, e foram feitos exames de sangue para que não demonstraram nenhuma alteração nas enzimas hepáticas. E quando foi publicado o relato de caso em novembro de 2022, já fazia um ano que ele tinha terminado o tratamento e não tinha apresentado recidivo. A esporotricose, então, ela ocorre por meio de trauma cutâneo, né, arranhadura, mordedura de animais doentes, e o gato é o transmissor mais comum. Ele pode ocorrer de um animal infectado para outros animais, também para seres humanos, e ele também pode ocorrer em acidentes com matéria vegetal contaminada. Sobre o fármaco, então, ele é o fármaco de escolha, né, o itraconazol, nesses casos de esporotricose, e ele é recomendado que seja feito o tratamento até o desaparecimento das lesões e mais um mês após. Preferencialmente após a alimentação, porque melhora a absorção. Ele é um fármaco que tem poucos efeitos adversos, mas podem ocorrer anorexia e vômito, e mais raramente hepatotoxicidade. Por isso se faz monitoramento da função hepática durante um tratamento. Sobre a dose, então, gatos são de até 1 kg 25 mg ao dia, entre 1 e 3 kg 50 mg ao dia e mais de 3 kg 100 mg ao dia. Se houverem sinais respiratórios e lesões na mucosa nasal, não se deve usar ele como monoterapia, assim como associação. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre os tópicos abordados. Eu começo falando sobre o fato de que, nesse caso, foi responsivo o tratamento, né, com itraconazol, porém, em muitos casos, muitos outros ativos efetivo para o tratamento da esporotricose, porque já existem cepas existentes. Então, ele pode ser usado concomitantemente com a terbinafina, que juntos causam um sinergismo, então pode ser efetivo no tratamento. Então, é muito usada a terbinafina junto. No caso, é um fármaco novo, né, que está sendo utilizado. Aqui eu coloquei um pouquinho sobre um caso clínico que teve sucesso no tratamento da esporotricose. Em casos refratários, a monoterapia pode ser usada iodeto de potássio ou a anfotericina bentrolesional, que foi esse outro artigo que eu coloquei aqui. E também pode ser feita a criocirurgia em lesões cutâneas localizadas após o uso do itraconazol, que tem se mostrado bastante efetivo também no tratamento. Sobre o tratamento que ele recebeu gratuitamente, né, em São Paulo, trouxe esse programa Farmácia Veterinária Solidária em Porto Alegre,
que está em trâmite na Câmara. Ela basicamente prevê que tenha medicamentos para distribuição gratuita após uma verificação de qualidade, mediante prescrição obrigatória de um médico veterinário para público de baixa renda e vulnerabilidade social, protetores e ONGs e afins. É ainda legal ressaltar a importância de realizar múltiplos exames complementares, principalmente quando se tem suspeita de doença zoonótica. No caso da esporotricose, o padrão ouro é a cultura fúngica, com posterior avaliação citológica do próprio material que cresceu na cultura fúngica. Lembrando que lá naquele início foi realizado o citológico que deu negativo para a esporotricose, e durante aquele período todo não foi realmente cuidado como deveria ter sido, inclusive foi usado um outro tratamento que poderia causar efeitos adversos, para só depois ter sido feito novamente a citológico e aí ter a resposta. Então, sempre fazer mais de um exame quando se tratar de zoonoses, para confirmar o diagnóstico. E também ressaltar o desconhecimento popular referente aos riscos da zoonose e a importância de falar sobre o assunto para que a população não acabe se contaminando sem querer, por não ter conhecimento. Esse aqui é o artigo que a gente escolheu para apresentar. E é isso, a gente agradece pela oportunidade e gostamos muito de fazer a apresentação.